A morte é inevitável, muita gente fala disso. O poeta Jorge Luiz Borges. E a pergunta que me foi feita recentemente foi: se a morte é inevitável, por que a gente é tão covarde diante dela? Eu diria que justamente porque, apesar de que a gente sabe da morte, a morte não é uma coisa legal de você esperar. Agora, os gregos pensavam um pouco diferente, justamente pelo fato de a gente estar condenado à morte, é que de alguma forma isso podia fazer de nós heróis, no sentido de que se a maioria vivia com medo, aqueles que enfrentavam a morte pareciam não ter medo daquilo que todo mundo tem, são justamente aqueles que merecem ser lembrados. É isso justamente que significa ser herói. É você viver sem estar a cada momento esmagado pela morte. Eu pessoalmente acredito que no passado remoto da nossa espécie, alguns de nós, quando tomaram consciência da morte, paralisaram, não reproduziram e morreram. Aqueles entre nós que conseguiram ter consciência da morte e ainda assim viver como se não fosse com ele, e ainda assim conseguir beber, transar, dar risada, viajar, esses foram aqueles que conseguiram reproduzir e sobreviver. Portanto, apesar que a gente tem consciência da morte, o afeto da morte está reprimido de alguma forma. E é graças à repressão desse afeto, num sentido muito psicanalítico, que faz com que a gente sobreviva. Mas o oráculo de Delfos, aquele famoso citado pelo Sócrates e pelo Platão, conhece-te a ti mesmo, tinha uma segunda parte. E essa segunda parte dizia justamente isso: saibas que tu és mortal. Portanto, se a gente não fosse mortal, não tinha nenhum sentido em a gente ser corajoso. E eu acho que a coragem, como dizem por aí, não vai garantir que você não vai morrer, mas vai fazer com que você se sinta mais vivo enquanto você estiver vivo.